Mateus, capítulo 24, se não acompanha a leitura da palavra, nós vamos meditar sobre os sinais da segunda vinda. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato desde já. Sinais da segunda vinda. Não quer dizer sinais do arrebatamento. O arrebatamento pode se dar a qualquer momento. Esses sinais são sinais da segunda vinda de Cristo, quando então ele virá com a igreja em poder e grande glória, e também com os anjos, e estabelecerá o seu reino aqui na terra. Quero dizer para o nosso nobre vereador que o tempo do governo dos homens sobre a terra está terminando. Muito breve, nosso Senhor Jesus Cristo retornará e ele implantará o seu governo aqui na terra. E todos aqueles que são do Senhor vão estar reinando aqui na terra. Aleluia. E nós vamos ler então, gostaria de convidá-lo a acompanhar a leitura, capítulo 24 do Evangelho, segundo a narrativa de São Mateus. Diz assim a palavra: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, que fica bem de frente ao templo, ou ali onde estava construído o templo, e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Observe que Jesus fala que o evangelho será pregado em testemunho às nações. E então virá o fim. Este fim, lembre-se que o arrebatamento vem antes. Agora, vamos para o versículo 32. Aprendei, pois, disse Jesus, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando
2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então, o tema que nós vamos trabalhar esta noite vai ser este daqui: os sinais da iminente volta de Jesus. Os sinais da iminente volta de Jesus. Dentro do tema maior, que é a segunda vinda de Cristo, muitas coisas têm que acontecer até a implantação do reino de Deus sobre a terra. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino. Então, os sinais da iminente volta de Jesus. Você observou que o texto que nós lemos, Mateus 24, de 1 a 44, alguns versículos eu saltei, porque trata de outros assuntos, mas ligado à segunda vinda de Cristo, como a grande tribulação, que é tema de um outro estudo bíblico. No versículo 33, Jesus disse assim: quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo às portas. Que coisas Jesus estava se referindo? Os sinais que ele menciona antes. São os sinais que ele mencionou antes. No 33, ele diz: quando virdes todas estas coisas, vocês podem ter certeza que eu vou estar na iminência de retornar. Algumas observações importantes que eu gostaria de fazer. Primeira, este foi o último sermão pregado por Jesus, e foi um sermão pregado, entre aspas, em particular. Ou seja, se você observou a leitura do texto, ele foi um sermão que foi pregado aos seus discípulos. 2 dias depois, como nós vemos em Mateus 26, 2, Jesus foi preso e crucificado. Portanto, foi o último sermão que ele pregou. E ele pregou esse sermão em particular. Isto indica, esse sermão, um sermão profético, dirigido primeiramente à igreja. A igreja tem condições de entender bem este assunto. Os discípulos, eles perguntaram, na verdade, eles fizeram uma tríplice pergunta. Por quê? Porque eles ficaram impactados com a reação de Jesus. Quando eles mostraram os edifícios do templo, que Herodes havia ampliado e embelezado, por isso o segundo templo também é conhecido como Templo de Herodes, onde Jesus pregou, onde Jesus ensinou. Eles ficaram impactados quando Jesus fez uma afirmação: que não deixar-se-ia ali pedra em cima de pedra que não fosse derrubada. Eles guardaram aquela palavra e, lá em particular, no Monte das Oliveiras, eles perguntaram: Senhor, quando serão estas coisas? Ou seja, quando é que não vai se deixar aqui pedra em cima de pedra? E eles fizeram uma outra pergunta também: que sinal haverá da tua vinda? Jesus não tinha ido ainda e eles já queriam saber os sinais que marcariam a vinda de Jesus, ou pelo menos um sinal que marcaria a vinda, a segunda vinda de Cristo. E ainda fizeram uma outra indagação: que sinal haverá do fim do mundo? Essa expressão fim do mundo, nós precisamos tomar um certo cuidado com ela. Não se trata do fim do planeta Terra. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara, no livro do Apocalipse, no capítulo 5, quando nos revelado de que Deus comprou de todas as tribos, línguas, povos e nações, homens e mulheres, e os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a
terra. Então não se trata do fim do mundo. Essa expressão fim do mundo, ela tem que ser entendida como o fim do governo do homem sobre a terra, porque hoje os homens é que governam a terra, né? E infelizmente inspirado muitas vezes por espíritos malignos. Mas vai chegar um tempo em que Jesus governará a terra a partir da cidade de Jerusalém. Então eles fizeram uma tríplice pergunta, e a resposta que Jesus começa a dar, ele começa dizendo no versículo 5: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque nesse assunto, irmãos, é possível ser enganado. Então tome cuidado com aquilo que você ouve, né? Cheque com a Bíblia, né? Procure sempre fazer como os bereanos, para saber se essas coisas estão dentro da palavra de Deus, se elas estão coerentes, se elas formam um conjunto coerente. Sinais enumerados por Jesus. Jesus vai enumerar aqui alguns sinais que nós vamos ver. O primeiro deles é falsos cristos. Ele diz aqui em Mateus 24, no versículo 5, que muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Falsos cristos. Este é um sinal de que Jesus estará voltando, ou está voltando. E se nós formos ver, sempre tivemos falsos cristos, mas ultimamente tem aparecido alguns muito ousados. Você já ouviu falar desse homem? Reverendo Moon? Seu nome é Sun Myung Moon. E em coreano significa lua do dragão brilhante. Lua é um símbolo das trevas, dragão é um símbolo de Satanás. Brilhante é o nome de Lúcifer, antes da queda, aquele que é o brilhante, o portador da luz, aquele que leva a luz, anjo de luz. Esse homem, ele escreveu um livro chamado Princípio Divino, onde ele faz umas afirmações que você vai ouvir agora, se você ainda não conhece. Ele diz que ele, o reverendo Moon, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirma ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista o apontou, não é verdade? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, ou nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também declara neste livro que Jesus fracassou. Isso é um absurdo, mas tem gente seguindo este homem, e não são poucos, são milhares. Milhares de pessoas têm seguido este homem. E ele dá lá suas explicações. Ele diz ainda que ele, Moon, é o novo Salvador vindo da Coreia para o mundo. Como se nós precisássemos de um novo Salvador. Nós já temos um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua afirmando neste livro, Princípio Divino, que está traduzido para várias línguas, que ele afirma que era para Jesus se casar e ter filhos, e que ele irá completar esta obra inacabada de Cristo. Irmãos, como tem gente que pode seguir uma pessoa que faz semelhantes afirmações? Ele alega também que falou com todos os líderes mencionados na Bíblia, que ele esteve no céu, Deus lhe deu uma capacidade de entender plenamente as Escrituras, portanto, o que ele fala passa a ser algo recebido de primeira mão. E que ele falou com todos os líderes mencionados nas Escrituras. Isto o torna um homem muito importante nos nossos dias, se nós considerarmos isto como válido. Afirma também que Eva teve relações sexuais com Satanás. Ele afirma isso nesse livro. Né? Se isto for verdade, então todos nós somos filhos diretos de Satanás. Misericórdia. Bendito, irmã. Ele afirma também que os novos convertidos devem receber o sangue de Moon para obter salvação. Irmãos, isto, se você não sabe, ele de
de tempos em tempos, ele tira porções de sangue, bolsas de sangue dele, da esposa, que são guardados, e depois ele mistura com vinho, e isto é dado para aquelas pessoas que se casam naquelas cerimônias coletivas que a televisão já mostrou várias vezes, em estádios, não é? Então, pessoas que nunca se viram, ele escolhe quem vai casar com quem, e essas pessoas, então, fazem aquelas cerimônias, às vezes centenas, milhares de casais se casam, e nesta ocasião eles bebem de um vinho misturado com o sangue de Mum, para que se obtenha salvação. Depois, isto é concretizado mediante um período de 3 relações sexuais. Estes são os falsos cristos que estão aparecendo aqui. Você se lembra deste homem, Jim Jones? Jim Jones, ele fundou nos Estados Unidos a Igreja do Povo. E em 1978 ele levou quase 1000 pessoas para uma das Guianas, e ali ele fez com que essas pessoas tomassem veneno. As que não concordaram foram mortas a tiro, e ele depois suicidou. Este homem se declarava o Messias, e arrastou com ele milhares de pessoas nos Estados Unidos, e depois foi decaindo. Ele veio então para uma das Guianas e acabou suicidando. Esse é um falso Cristo. Você se lembra também do homem que tentou matar o Papa João Paulo II, Mohamed Ali Yaka? Ele se declarava o Messias. Quando ele foi julgado perante os tribunais italianos em 1978, ele afirmou ser o Cristo reencarnado. Aí você poderá estar dizendo: graças a Deus, pastor, que essa gente toda são todos estrangeiros, né? Graças a Deus que no Brasil não existe desses aí. Será que não? Você já ouviu falar deste? Iri Cristo, de Curitiba. Ele afirma ser o Cristo reencarnado. E foi manchete, inclusive, da revista Isto É, há uns anos atrás. Não é? Olha para a figura e você vai observar certa similitude com esses quadros que se pintam de Jesus. Um Jesus loiro, olhos claros, cabelos longos, veste com uma roupa branca, uma túnica vermelha. E eu quero dizer para vocês que tem gente seguindo este homem. Parece que agora ele saiu de Curitiba e foi para Brasília. Não sei não sei o que vai dar isso. Mas Jesus falou sobre os falsos cristos. Falou sobre os falsos cristos. Irmãos, vão acontecer ainda mais. Eu quero dizer para vocês que falsos cristos e falsos profetas são sinais do tempo do fim. E nós vamos ver muita gente operando grandes sinais e maravilhas e arrastando milhares de pessoas após si. Então, você preste atenção nisto. É por isso que Jesus falou que, assim como o relâmpago se mostra no ocidente até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus fala disto quando ele toca ali mesmo em Mateus 24 sobre a grande tribulação, que nós não vamos abordar. Um segundo sinal que Jesus falou é sobre guerras e rumores de guerras. Apenas para que você saiba, quero passar rápido por esses temas. No século XX, ocorreram mais de 250 guerras no mundo, entre guerras civis e guerras internacionais. Morreram mais de 100 milhões de pessoas, com um número ainda maior de mutilados no século XX. No século XXI já começou com uma guerra afetando todo mundo no planeta, quando houve em 11 de setembro o ataque aos Estados Unidos por terroristas, e Bush declarou guerra, né, aos países ali, Afeganistão, depois o Iraque, e tudo isso tem afetado o mundo inteiro, não é, através dessas guerras. Guerras e rumores de guerras. Isso fala, irmãos, do cavalo vermelho, quando a paz é tirada da terra. O segundo selo de Apocalipse, capítulo 3, versículos 3 e 4. A paz é tirada da terra. Jesus fala também, quando ele está falando com os discípulos, sobre nação contra nação.
nações que parecem amotinadas. Hoje as nações não se entendem. E para você ter uma ideia, na Guerra do Golfo de 1991, 88 nações aprovaram a invasão do Iraque, porque ele havia invadido o Kuwait, ou Kuwait. Né? Então, 88 nações aprovaram esta guerra e 28 delas enviaram tropas, inclusive da América Latina, apenas a Argentina enviou tropas para esse lugar. O quarto sinal que Jesus fala aqui em Mateus 24 é sobre a fome. E Jesus diz que a fome ocorreria em vários lugares, não em todos os lugares. Se você olhar para este versículo, quando ele fala isto, ele fala no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes em vários lugares. A fome é o cavalo preto de Apocalipse 6. Nós temos o cavalo branco, que é o anticristo, ele é liberado, ele já foi liberado, ele já está agindo, né, e breve deverá assumir o seu lugar na história. Não vamos falar sobre o anticristo, mas ele já está praticamente pronto para assumir o seu lugar na história, e ele representa o cavalo branco, aquele que recebeu, então, uma coroa, um arco e saiu vencendo e para vencer. O cavalo vermelho é a paz tirada da terra, quando as guerras e também a violência, o aumento da violência no mundo, e o cavalo preto, que representa a fome. E eu quero falar um pouco sobre fome. Irmãos, as mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global têm trazido fome no mundo. Não sei se você está acompanhando isto mais de perto, mas em razão da mudança do clima, nós temos, o aquecimento global tem gerado mudanças do clima. Por exemplo, nós estamos aí com meses sem chuva no sul. Rio Grande do Sul, que é um país produtor de grão, parece o Nordeste, com aquele solo rachado. Hoje choveu em Santa Catarina, estava vendo a notícia agora há pouco, fazia 3 meses que não chovia numa região produtora aí em Santa Catarina, choveu hoje, estavam agradecendo a Deus pela chuva. Enquanto que lá no norte do país, as cidades estão debaixo d'água, as pessoas estão morrendo, né, os rios transbordando, são coisas que estão invertendo. O clima está descontrolado. Os cientistas já chegaram a esta conclusão e estudos que têm sido feitos têm sido muito sérios. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Essas coisas todas, principalmente o problema da água no Oriente Médio, pode levar o Oriente Médio a guerras, principalmente Israel. Vocês sabem que Israel ele anexou as colinas de Golã depois da guerra de 1967, e a razão disto, porque as colinas pertenciam à Síria, é que as nascentes do Rio Jordão estão nas colinas de Golã, no Monte Hermon. Então, se a Síria desviar as nascentes do rio para o território sírio, o Rio Jordão seca e o lago o Mar da Galileia, que é um lago onde está o maior reservatório de água potável, água doce de Israel, acaba secando. Então, Israel anexou esse território por esta razão. E, pelo jeito, não vai devolver. Essas coisas podem gerar guerra, possivelmente vão gerar. Irmãos, a fome, que é o cavalo preto, gera escassez de alimento, carestia, seca, enchentes. Você está notando como estas coisas estão acontecendo nas áreas produtoras. Observe essas coisas, comece a ficar atento para você ver, inclusive a carestia, o aumento do preço dos alimentos. Jesus fala sobre isso, e eu gostaria ainda de continuar trazer essa informação para você. Até 2006, ou um pouco antes de 2006, o estoque mundial de alimentos sempre foi para 40 dias. Ou seja, se todos na Terra fizessem as 3 refeições diárias, o estoque de alimento produzido daria para
40 dias, alimentar a população, todo mundo fazendo as 3 refeições básicas, né? Café da manhã, almoço e janta. Você sabe que nem todos fazem. Mas em 2006, este estoque ou esta produção de alimentos no mundo, ela caiu para 4 dias. Ou seja, se todos comessem as 3 refeições, fizessem as 3 refeições, o estoque de alimento em 2006, isto dito por cientistas que estudam este assunto, só daria para 4 dias. Dados fornecidos pela FAO, que é um órgão da ONU que controla as informações sobre produção e distribuição de alimentos, afirma que mais da metade, em 2008, em junho de 2008, nós passamos de 6.666 bilhões de seres na Terra. Foi dia 8 de junho. Irmãos, mais da metade desses 6.666 bilhões, não faz as 3 refeições diárias. Faz 1 e 2, mas não consegue fazer as 3. Isto uma vez levou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, há uns anos atrás, há umas décadas atrás, Robert McNamara, a dizer que metade do mundo não dorme porque tem fome, e a outra metade não dorme porque tem medo dos que têm fome. Isto é uma grande realidade. A fome é algo muito sério, é muito sério. E aqui tem uma informação também, dado da FAO. 1.3 bilhões de pessoas têm menos de $1 para se alimentar por dia. 1.3 bilhões de pessoas. A fome é uma realidade. Há uma semana atrás, exatamente no dia 7 desse mês, eu estava, por acaso, vendo um discurso do senador Pedro Simão no Congresso Nacional. Ele estava lendo esse discurso, muito preocupado com essa situação da gripe suína e gripe de frangos, que mataram milhões de frangos. Agora já estão falando em matar os porcos, por causa da gripe suína. O Egito já mandou matar todos os porcos. Isto tudo gera fome. E ele, preocupado com isso, com esses vírus e essa coisa toda, ele estava lendo um discurso. E ele fez uma afirmação ali que me chocou, eu não sabia. Ele disse que 4 pessoas morrem por minuto na Terra de fome. A cada minuto, 4 pessoas morrem na Terra de fome, ou por causa da fome. A fome é uma realidade nos nossos dias, e ela está indicando a volta de Jesus. Jesus disse que estes sinais antecederiam a sua segunda vinda. Portanto, nós precisamos estar atento a isto. Lá em capítulo 6, quando fala do cavalo vermelho, a Bíblia diz que iríamos chegar numa época em que 1 queniz de trigo seria vendido por 1 denário, e 3 quenizes de aveia por 1 denário. Irmãos, 1 queniz, segundo os estudiosos, é uma medida de menos de meio quilo. Seriam 450 gramas de trigo pela jornada de trabalho de um trabalhador. 20, 30 reais, que é o que ganharia um trabalhador braçal, da roça, ou qualquer coisa assim, né? E a aveia é o alimento dos animais, dos cavalos, dos bois e das pessoas pobres, né? 3 quenizes, 3 porções, valendo 1 denário. Mas há ali uma afirmação muito importante que eu gostaria de trazer para você. Deus disse: não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando ele libera este cavalo preto, que é o cavalo da fome, né, símbolo da fome, ele diz: não danifiqueis o azeite e o vinho. Nós sabemos que o vinho é símbolo do sangue de Cristo, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Ou seja, em outras palavras, não toque a fome em quem tem a salvação de Deus e o Espírito Santo habitando nele. Essa é a minha interpretação desta frase, irmãos.
Por isso nós vamos chegar num período, amados pastores, irmãos, nós vamos atingir uma época dos milagres da multiplicação. Nós vamos chegar a essa época em que nós vamos ter que exercitar fé para a multiplicação. Se você nunca leu, tem um livro, eu não me lembro a editora agora, mas o autor é Jesse Hinckley. Ele chama-se Rara Estirpe de Fé. Este livro lhe conta a história de um pastor negro dos Estados Unidos durante a Grande Recessão de 1929. Ele tinha, na época, 12 filhos, ele teve 17 filhos. Né? Na época ele tinha 12 filhos. Ele conta a experiência dele, ele morava no porão da igreja e acabou o dinheiro e a última oração que ele fez numa panela de carne e no dia seguinte a panela estava cheia novamente. Ele tornou a orar, comer e no dia seguinte a panela estava cheia novamente. E eles comeram carne durante meses e meses e meses. Deus foi multiplicando aquela panela de carne com feijão e outras coisas. Devia ser uma espécie de feijoada, não sei bem, né? Ele não esclarece. Isto nos nossos dias, 1929. Né? Então, nós vamos chegar nesse período. E eu dou graças a Deus porque Jesus, em João 14, versículos 12 a 13, ele diz: aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Lembre-se que Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar multidões, pelo menos 2 vezes. Ele fez isso? Fez. Então nós vamos ter que chegar nesse alto nível de fé de realizarmos esse tipo de milagre. Eu penso que possivelmente tenhamos que fazer estas coisas. Mas Jesus fala também nesse capítulo 24 de que outro sinal de que ele estaria na iminência de retornar seriam os terremotos. E esses terremotos ocorreriam em vários lugares. Amados, estatísticas de terremotos nos séculos que eu vou mostrar agora. No século XV, e nós estamos falando aqui de terremotos de 6 graus para cima, ou seja, terremotos que tiram vidas e destroem propriedades. No século XV nós tivemos 174 grandes terremotos, no século XVI 253, no século XVII 378, no século XVIII este número já subiu para 640, no século XIX triplicou, passou de 3 vezes, 2119, no século XX até 1950 nós tivemos 2.500 grandes terremotos. Para você ter uma ideia, em 9 anos, do ano 2000 até o ano 2008, nós tivemos 1.460 grandes terremotos, conforme essa tabela que eu tirei da internet, de números de terremotos no mundo de 2000 e 2008, captados pelo Centro Nacional de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos. Terremotos de 6 graus até 9,9 graus. Né? Nós tivemos, em 8 anos, 1.460 terremotos. Eles estão se intensificando e aumentando em quantidade. Daí você pode dizer, graças a Deus, pastor, que aqui no Brasil nós não temos terremotos. Será? Será que não temos? João Câmara, lá no Ceará, diz que temos. Minas Gerais também, de vez em quando, sai no noticiário. Já até morreu uma criança lá, caindo uma das paredes em cima dela. E aqui em São Paulo, né, no litoral, nós tivemos, o ano passado, um terremoto de 5,3 que moveram coisas, objetos nos edifícios mais altos, Santa Catarina, em Florianópolis, Curitiba também, ele atingiu esta área, 5,3. Irmãos, terremotos é um sinal claro de que Jesus está voltando. Nesses terremotos que eu mencionei, esses últimos 9 anos, né, pelas estatísticas oficiais, morreram 463.586 pessoas. Outros fenômenos da natureza.
maremotos, tsunamis. Em 2004, todos nós sabemos, na Ásia houve um tsunami que atingiu vários países e o número oficial passa de 280 mil mortos, mas extraoficialmente esse número é muito maior. E eu gostaria de compartilhar algo que eu ouvi de um pastor de um daqueles países mais atingidos, se eu não me engano foi da Tailândia. Eu ouvi esse testemunho dele na primeira igreja batista de Curitiba. Ele não estava lá no dia do terremoto, mas ele esteve logo depois. Ele é daquele país e ele retornou à pátria logo depois e tomou conhecimento desse fato que eu vou relatar aqui. Como se trata de um país muçulmano, os cristãos queriam comemorar, os poucos cristãos que lá estavam, queriam comemorar o Natal no dia 25. Procuraram as autoridades para pedir permissão e as autoridades disseram, não, nós somos um país muçulmano, qualquer comemoração do Natal pode incitar os ânimos e isso aí pode resultar em problemas para nós. Se vocês querem comemorar esse Natal, vocês comemorem outro dia, mas não no dia 25. Aí então eles reuniram lá os pastores e tal, e disseram, vamos comemorar então no dia 26, então eles subiram no dia 25, comemoraram, mas fizeram lá os seus cultos e deixaram para comemorar o Natal no dia 26. O que aconteceu? Veio o terremoto, ou maremoto, né? Veio um terremoto submarino, provocou um tsunami e todos os crentes estavam nos montes. Todos. Mas uma pequena comunidade de 19 irmãos resolveu não subir e ficaram. E na hora que veio, segundo ele, na hora que veio a tsunami, eles se agarraram um ao outro, se atracaram um ao outro e foram levados no meio daqueles destroços, mas nenhum morreu, né? Deus os preservou, os 19 tiveram escoriações e ferimentos leves, esses que não subiram no monte. Mas todos os demais cristãos estavam no monte quando houve, no dia 26 de dezembro, essa tsunami. Uma outra coisa que tem se intensificado muito são os vulcões. Vulcões têm entrado em erupção em vários países, como o Pinatubo, nas Filipinas, que era um vulcão adormecido há 600 anos, entrou em erupção há uns anos atrás, destruiu uma base americana, matou gente. Vulcões é um sinal de que Jesus também está voltando. As dores de parto da natureza. Irmãos, furacões, o que nós poderíamos falar sobre furacões? Eles estão aumentando cada vez mais de intensidade e número. O Katrina, se você não sabia, o Katrina, que arrasou uma parte de New Orleans, ou Nova Orleans, se ele tivesse mantido o seu trajeto, 40 quilômetros, ele teria arrasado toda a cidade, teria morrido milhares de pessoas, quiçá até milhões de pessoas. E como o Katrina, outros terremotos, outros furacões têm varrido principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que está sob juízo de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. Derretimento das calotas polares e aumento no nível dos oceanos. Isso são estudos científicos feitos, irmãos. Pela primeira vez, os satélites mostraram em 2006, ou melhor, em 2007, foi possível no Polo Norte atravessar de um lado para o outro de navio sem ser navio quebra-gelo. A espessura do gelo no Polo Norte está cada vez mais fina. No verão, antigamente, a espessura do gelo, há algumas décadas para trás, 50, 60 anos para trás, a espessura do gelo era em torno de 20 a 30 metros de espessura. Hoje, em 2007, chegou a 1,80 m. Né?
O Polo Norte, ele é formado de gelo, ele não tem terra embaixo. É diferente do Polo Sul, que tem terra embaixo e tem os gelos. Mas mesmo no Polo Sul, por causa da camada de ozônio, né, que tem afetado, porque ela está aqui em cima do Polo Sul, na Antártida, essa camada de ozônio ela tem feito derretimento de grandes icebergs, iceberg maior do que a cidade de São Paulo. Tem se desprendido e a televisão tem mostrado isso. Isso tudo está indicando a proximidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O nível dos oceanos estão subindo, né, e você está vendo cada vez mais a natureza com dores de parto. Jesus fala também de pestes, cavalo amarelo. Esse cavalo é um cavalo terrível, né, porque ele é cavalgado pela morte e o inferno, a morte vem matando e o inferno recolhendo. O inferno segue a morte, no caso ali. Nós vemos as pestes, esta AIDS, eu nem procurei o número atual, porque esse número só sobe. São milhões e milhões de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS no mundo, principalmente na África, mas no mundo inteiro, agora atingindo principalmente as mulheres e as crianças. Nós poderíamos colocar aqui, junto com a AIDS, nós poderíamos colocar, né, a dengue, que tenha matado pessoas no terceiro mundo, a febre amarela e outros tipos de pestes que têm andado por aí. Mas quero falar sobre a gripe espanhola de 1918, com o vírus H1N1, que uma estimativa bem conservadora diz que morreram entre 40 a 50 milhões de pessoas em 1918. Porque era muito difícil, olha, mesmo assim era muito difícil as pessoas se deslocarem em 1918. Hoje, os deslocamentos se faz de uma maneira assombrosa, né? Uma pessoa está aqui hoje em São Paulo, amanhã ele já está na China, né, do outro lado da Terra, né, e levando esses vírus, essas coisas para lá. As estimativas mais conservadoras de 40 a 50 milhões. Por quê? Porque na época, as estatísticas da China e da Índia não eram confiáveis. Alguns cientistas dizem que o número real gira em torno de 80 a 100 milhões de mortos na gripe espanhola. Foi a mais devastadora até hoje. A gripe asiática de 1957-58, na China, com o vírus H2N2, ela ceifou cerca de 1 milhão de vidas. E a gripe de Hong Kong, em 1968-69, que é o H3N2, né, que é a chamada gripe das aves, transmitida do frango, das aves, né, com cerca também de 1 milhão de mortos. A SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Severa, de 2003, na Ásia, conseguiram conter bem essa SARS, e tivemos cerca de 8 mil casos registrados, em torno de 800 mortos, apenas 800. A gripe das aves, em 2005, que iniciou-se na Áustria, o vírus H5N1, ele matou muitas pessoas também. E a imprensa parece que parou de falar, mas ele continua matando gente. É que não tem se divulgado, por isso eu não tenho um número mais atualizado, mas continua matando gente. E agora, em 2009, o H1N1, no México, em andamento. Eu não sei, porque eu estive lá no Vale da Bênção, eu não sei como é que... Lá não tem televisão, né, pastor? Então, não sei como que anda os números, mas deve ter subido bastante os números de infectados e também de mortos. Então, estas pestes fazem parte desse cenário de mortandade que antecede a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A varíola é talvez o maior pesadelo daqueles que conhecem esse assunto. A varíola é considerada, desde 1980, erradicada da Terra. Não há varíola na Terra. Em contrapartida, os Estados Unidos e a Rússia, eles preservaram o vírus da varíola intacto, puro, para fazer armas bacteriológicas,
que se sabe são esses 2 países que possuem o vírus da varíola. Agora, a varíola é terrível, amados, porque em 3 pessoas infectadas, 2 morrem e a terceira fica num estado deplorável. Por isso que quando, na Guerra do Golfo, o Saddam Hussein, antes do Saddam lançar aqueles mísseis Scud contra Israel, Israel vacinou toda a sua população contra a varíola. Israel é um dos poucos países do mundo que tem vacina para toda a sua população. Os Estados Unidos não tem, ele só tem vacina suficiente para vacinar as Forças Armadas, forças policiais e o pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros, essas coisas. O mesmo acontece com os países europeus e russos também. Por isso que é o pesadelo. Por quê? Porque se a varíola for usada como guerra bacteriológica ou voltar, não há proteção para ela. Ela mata mesmo. Multiplicar da iniquidade. Jesus falou aqui também em Mateus 24 que haveria um multiplicar da iniquidade. No versículo 12, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós vemos isto acontecer diante dos nossos olhos. Eu tenho um recorte de jornal que eu poderia mostrar, está aqui, mas vou poupar, quero andar um pouco mais depressa. Mas tem um recorte de jornal denunciando. 2 juízes italianos vieram alguns anos atrás ao Brasil e denunciaram às autoridades judiciárias e policiais brasileiras que cerca de 300 crianças que foram adotadas no Brasil e levadas para a Europa, inclusive para a Itália, essas crianças foram mortas e seus corpos mantidos com morte cerebral e os seus órgãos vendidos para transplante. Irmãos, uma criança totalmente retalhada chegava a render a estes homens iníquos cerca de $1,5 milhão de dólares. Os órgãos eram vendidos entre 40 mil a 100 mil, dependendo do órgão. E isto era feito na Tailândia e no México, havia esses lugares. Eles trouxeram documentos e comprovatório disso, né? Por isso que o governo tomou algumas atitudes mais drásticas em relação à adoção, principalmente internacional, mas isto vem acontecendo, inclusive crianças que são mortas ou desaparecem e às vezes são vendidas e retalhadas para esta finalidade. Eu digo para você, se isto revolta o nosso coração, imagina o coração de Deus. Isto é o aumento da iniquidade. Deus vai julgar a iniquidade dos homens, não tenha dúvida disso. Ainda dentro desse item, multiplicar da iniquidade, você já ouviu falar do satanismo, né? Sacrifício de crianças por seitas satânicas. Nós tivemos um caso no Paraná, na cidade de Guaratuba, em que, na época, envolveu a esposa do prefeito, a filha do prefeito, deu uma repercussão internacional. Este caso foi julgado, comprovado, a criança, o menino, foi sacrificado num ritual satânico. Irmãos, isso não é raro, não. Essas coisas acontecem no mundo inteiro. Essas coisas vêm acontecendo. Então, isto é um multiplicar da iniquidade. Os jornais e a televisão têm mostrado pais matando os filhos, como aquela menina Isabela, né, acho que foi em São Paulo, né, que o pai e a madrasta jogaram lá do prédio, aquela criança que teve uma repercussão nacional e até internacional. E quantas notícias nós vemos de pais matando filhos e filhos matando pais por causa de herança. Isso, irmãos, é o multiplicar da iniquidade. Por causa disso, o amor de muitos, ou dentre os muitos, esfriaria. Nós estamos vivendo esse tempo. Nem animais fazem essas coisas. Os animais procuram preservar os seus filhos. Homicídio sem nenhuma razão. Nós temos visto aí assaltos em postos de gasolina, onde os ladrões, depois de
terem tudo o que queria, atira nos caixas, nas pessoas. Uma moça, uma senhora morreu esses dias, deixando uma criança, né? Esses assaltos em coletivos, em ônibus, morte de cobradores, sem nenhum motivo, as pessoas estão matando umas às outras, né? Teve uma repercussão muito grande no meio evangélico, aquele caso daquele casal com a filha que vieram da igreja e desceram num determinado lugar, e 3 assaltantes abordaram e pediram a bolsa da moça, ela entregou, mas quando eles iam, ela disse: me deixe, por favor, a Bíblia e o crachá. Eles deram a Bíblia e o crachá, mas deram um tiro na cabeça da moça e matou. Sem nenhuma razão estas coisas estão acontecendo. É o desamor, né? É a falta de valorização da vida, esse é o multiplicar da iniquidade. Jesus disse que ela se multiplicaria. O que falar então das chacinas e dos abortos? Nos Estados Unidos ocorre 5 milhões de abortos por ano, e agora, com o novo governo, foi liberado o aborto e, inclusive, dinheiro para se abortar por conta do Estado. Isto vai aumentar violentamente. Chacinas, aborto, aqui no Brasil dá mais de 1 milhão por ano. Linchamentos, são todas situações do multiplicar da iniquidade. A iniquidade não está somando, ela está se multiplicando. Amados, a Bíblia fala também, não é Jesus que fala em Mateus 24, mas a Bíblia fala em Daniel 12, que haveria um outro multiplicar, que é o multiplicar da ciência. Em Daniel 12:4, a Bíblia fala de que nos últimos dias os homens correriam de um lugar para o outro e a ciência se multiplicaria. Então é o multiplicar da ciência. Hoje os homens parece que não param, né? Eles andam de um lugar para o outro, as distâncias encurtaram, né? É um multiplicar da ciência. O grande cientista Newton, Sir Isaac Newton, ele, muito famoso, né? Criou, a ele devemos a mecânica celeste, a matemática newtoniana, né? Ele é considerado o pai dos cientistas modernos, né? E a lei da gravidade, descoberta por Newton. Newton era um estudioso da Bíblia, ele era um homem muito crente e gostava de estudar profecias. Ele estudava muitas profecias, tanto que quando ele se aposentou da reitoria da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ele foi substituído pelo grande economista John Maynard Keynes. E Keynes, ao examinar os escritos que Newton havia deixado lá, ele ficou espantado, porque 60% do que Newton deixou escrito não era sobre mecânica celeste, não era sobre matemática, não era sobre a lei da gravidade, era sobre escatologia, era sobre profecias do tempo do fim. Newton acreditava que havia um código oculto na Bíblia e que não só a Bíblia, como todo o universo era um grande criptograma escrito pelo Deus Todo-Poderoso para que o homem decifrasse. Ele deixou isso escrito, inclusive. Nós vamos falar sobre o código da Bíblia mais para frente. Um dos estudos vai ser este. E nós vamos voltar a Newton. Mas Newton, estudando Daniel 12:4, ele deixou algo escrito. Ele disse assim, que a ciência ia, nos últimos dias, se multiplicar tanto, mas tanto, que o homem seria capaz de viajar a espantosa velocidade de 80 km por hora. Você ri porque você anda mais, né? O pastor Rufino, eu vejo que ele anda bem. Aquele carro dele anda rapidamente. Voltaire, que veio bem depois de Newton, um homem muito inteligente também, sádico, ateu, ele, olhando para esses escritos, ele dizia aos seus companheiros: veja o que o estudo da Sagrada Escritura fez a grande mente de Newton, dizia Voltaire. Porque todos nós sabemos que se um dia o homem conseguir andar ou viajar à velocidade de 80 km por hora, ele ficará sufocado, dizia Voltaire, né? Nós podemos rir tanto de Newton como de Voltaire.
Mas, irmãos, hoje os ônibus espaciais, hoje não, há muito tempo, os ônibus espaciais levantam da Terra e dão uma volta em torno do globo terrestre a cada 88 minutos. E depois voltam e pousam tranquilamente, sobe outra vez e desce, levam materiais, estão formando lá uma estação espacial. Isto é o multiplicar da ciência. Não é 80 km por hora, é 88 minutos, uma volta completa em torno da Terra. O que dizer? Quando os computadores foram inventados, eles usavam válvulas. Então, a memória do computador era trabalhada com válvula, tipo 100 metros quadrados de válvula para poder operar aquele computador bem rudimentar. Hoje, um microchip ele tem milhões de cálculos, ele faz bilhões de cálculos por minuto. Que você põe na ponta do dedo, microchips. Isso é o multiplicar da ciência. Na Guerra do Golfo de 1991, usaram-se satélites espiões. Então veio à tona esse negócio de satélites espiões. Desconfiava-se disso, mas não se sabia ao certo. Mas ficou evidenciado que, com esses satélites espiões, você era capaz de fotografar a manchete de um jornal de alguém sentado no banco da praça lendo. Um jornal, você era capaz, através de satélites espiões. Satélites capazes de ouvir, inclusive, conversas, aparelhos que hoje... por isso que a Polícia Federal tem pego tanta gente para lá e para cá. Porque, no tempo de Fernando Henrique, eles conseguiram comprar os mesmos aparelhos que o FBI usa, né, no sistema de monitoração de gravações, e o governo americano autorizou a venda, por isso que hoje pega o pessoal falando, né, e dá essas operações Satyagraha e outras tantas aí, né? Mas isso é o multiplicar da ciência, irmãos. Na Guerra do Golfo usaram esses mísseis Tomahawk, que existe até hoje, é a chamada bomba inteligente. É um negócio esquisito, né? Bomba inteligente. Ela é guiada por computador. Um míssil que um navio solta lá do oceano, ele viaja 3.000 quilômetros, desviando de todos os alvos, para cima e para baixo, fora do nível do radar, fora da captação do radar, e tem a capacidade de acertar um alvo com margem de erro de 30 centímetros. É como se ele mirasse no estômago, ou no peito, e acertasse no estômago, ou vice-versa. Esses mísseis estão aí, são os Tomahawks. Hoje temos aviões invisíveis, os Estados Unidos têm aviões invisíveis, e a Rússia anunciou ao ano ano passado, ela anunciou que desenvolveu uma tecnologia especial e fabricou e tem mísseis invisíveis ao radar. Jacques Chirac, quando era presidente da França, quando ele estava terminando o mandato dele, esteve com Putin, acho que foi 2007, e Putin mostrou essa tecnologia a Jacques Chirac. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que os mísseis invisíveis, eles tornam obsoleto qualquer sistema de defesa na Terra. Por quê? Porque eles são capazes de colocar uma ogiva nuclear em qualquer lugar, invisível a radar. E quando a Rússia anunciou isso, 2 meses depois, o Irã anunciou que tinha mísseis invisíveis também. Ora, o Irã não tem nem a tecnologia da bomba, mas já tem um míssil invisível. Quem que passou para eles? A Rússia. A Rússia vende armas para o Irã. A Rússia tem um tratado de proteção do Irã, que eu vou falar quando eu falar sobre a Guerra do Golfo. Qualquer país que atacar o Irã, dá direito à Rússia de atacar este país. Multiplicar da ciência, ainda, só para você se lembrar. Em 1969, há 50 anos atrás, o homem foi na Lua, não uma, mas 3 vezes, foi e voltou. Hoje nós temos sondas, né, em Marte, fazendo escavações, fotografando e descobrindo coisas, coletando os dados. O telescópio Hubble, que já está ficando obsoleto, ele tem descoberto coisas extraordinárias sobre o nosso universo. Você se lembra disso aqui, não lembra? Há 10 anos atrás, 1997, foi capa de todas as revistas do mundo, a ovelha Dolly.
a clonagem da ovelha Dolly. Desde a Segunda Guerra Mundial, que um assunto não ocupava as páginas das principais revistas do mundo. Em 1997, a ovelha Dolly, a revolução de Dolly. Já é possível clonar o ser humano. Irmãos, tem alguns países na América Central que estão trabalhando nesse negócio de clonagem humana. Tem saído notícias sobre isso, alguns negam, mas já está comprovado que estão tentando clonar seres humanos. Então, em 97, clonaram a Dolly, depois clonaram a Polly. A Polly, ambas já morreram, porque verificou-se que há um envelhecimento precoce das ovelhas clonadas. O ciclo de vida delas é muito curto, por alguma coisa errada nisso aí. Mas na Polly, eles usaram pela primeira vez genes de animais e genes humanos. Misturaram os genes. Irmãos, o que falar então das células-troncos? Hoje está sendo a vedete da ciência hoje, as células-tronco, para curar enfermidades, e todas essas coisas. Isso tudo é o multiplicar da ciência. Em 2003, nós tivemos, então, o projeto Genoma, quando foi decifrado o código da vida, com 3 bilhões de combinações. O diretor do projeto Genoma, que foi um norte-americano, um homem muito crente, ele, inclusive, escreveu um livro, eu tenho esse livro. Ele é professor, devia ter anotado o nome dele ali, é Collins, sobrenome Collins, se não me engano é Frank Collins, o nome dele. O professor Collins, ele participou, dirigiu o projeto Genoma. Irmãos, o que interessa para nós aqui do projeto Genoma, que é um passo gigantesco em termos de multiplicar da ciência, mas 2 coisas eles descobriram que está lá no livro de Gênesis. A primeira coisa que eles descobriram através do projeto Genoma é que o homem tem capacidade estrutural para viver 120 anos. Não vive por quê? Por causa da poluição. O homem respira um ar envenenado, bebe uma água envenenada, come comidas envenenadas, vive uma vida estressada, então ele morre antes, 70, 80, 90 anos, aí ele está morrendo. Mas ele tem estrutura para viver 120 anos. E lá no Gênesis, quando Deus diz a Noé que vai destruir a terra e os animais, ou melhor, vai destruir a vida sobre a terra, ele diz que vai reduzir a vida para 120 anos. Ele reduz para 120 anos, porque os filhos de Noé já vão vivendo menos, cada vez menos. Abraão já vai viver 176 anos, Jacó já vai viver 146, e assim vai até Moisés, que vai viver 120 anos. Mas a estrutura, agora se descobriu que o homem tem estrutura para viver 120 anos, o que Deus já dizia em Gênesis capítulo 6. Mas descobriu-se uma outra coisa também, que todos os seres humanos que já viveram e vivem sobre a terra descendem de um único casal. Isso Deus já falava lá no capítulo 1 de Gênesis. Então a ciência comprovando a Bíblia. Isso é científico, isso é descoberta científica, tá? Através deste Código da Vida ou o projeto Genoma. Para você saber, todo o conhecimento científico se renova entre 3 a 5 anos. E em algumas áreas, em tempo menor, como a informática, que se renova a cada 6 meses. Cada 6 meses, esse computador aqui já está defasado. Se ele tiver mais 6 meses, ele já está defasado. Já tem outro mais atualizado, aí pronto. Vamos ler no capítulo 17, no versículo 20. Jesus fala assim, no capítulo 17, melhor dizendo, no versículo 25. Jesus está falando aqui sobre a vinda, a sua vinda e a implantação do reino de Deus aqui na terra. Ele diz no versículo 25, mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E no versículo 26 ele diz,
como aconteceu nos dias de Noé, que é este o sinal que eu gostaria de falar agora, dias de Noé, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também, Jesus continua falando, da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amados, quando Jesus ele está falando aqui sobre os sinais que antecederiam, lá em Mateus 24 ele também toca nos dias de Ló, ali naquele texto que nós lemos, ele disse que seria como nos dias de Ló, quando ele estivesse na iminência de retornar, os dias que as pessoas estariam vivendo seria como nos dias de Ló. E se você ler em Gênesis 6:11, você vai ver que o que caracteriza os dias de Ló é o aumento da violência. A terra se encheu de violência, a ponto de Deus dizer: eu vou destruir a vida que há sobre a terra, tanto dos homens como dos animais. Não é? Deus, ele se ira com tudo aquilo e ele diz: eu vou destruir. E a razão ele dá no versículo 11, porque a terra encheu-se de violência. Então, uma das características principais dos dias de Noé é o aumento da violência. Hoje, como é que nós estamos com a violência? Eu acho que não precisamos nem falar sobre isso. Todos nós sabemos do aumento da violência. Há 20, 30, 40, 50 anos para trás, a vida era outra. Havia um outro estilo de vida, uma outra maneira de viver. As pessoas podiam sair de casa, passear tranquilamente. Lá no Paraná, no norte do Paraná, me lembro bem, meu tempo ainda de mais novo, as pessoas não tinham televisão naquele tempo, era mais rádio, elas conversavam, punham as cadeiras para fora, os vizinhos se conheciam, sentavam, conversavam. Não havia. Hoje as pessoas se trancam atrás de grades e os bandidos ficam soltos aí, praticando as maiores barbaridades. O aumento da violência, irmãos, é em todo o globo terrestre, não é no Brasil apenas, é em todos os lugares. Então, nós estamos vivendo os dias de Ló. Além disso, a zombaria e a incredulidade caracterizam também os dias de Ló, mas principalmente a violência. Jesus disse então que quando ele estivesse na iminência de retornar, seriam como nos dias de Noé. E, além disso, esses dias de Noé, ele caracteriza-se pelo cavalo vermelho de Apocalipse 6, quando ali é dito que a paz é tirada da terra. Hoje os homens não têm paz, eles buscam a paz, mas não têm paz. Ninguém tem sossego em lugar nenhum, não é verdade? Você às vezes até se tranca lá nos apartamentos, aí vem aquelas quadrilhas, domina o porteiro e sai fazendo aquele arrastão de cima e embaixo. Nos condomínios fechados tem entrado também. Enfim, não há segurança, a paz foi tirada da terra, nós estamos vivendo esses dias. Mas Jesus disse que seria também como nos dias de Ló. Se você examinar todo o capítulo 19 de Gênesis, você vai ver como é que eram os dias de Ló. Os dias de Ló se caracterizam principalmente pelo aparecimento ou aumento, no caso lá, da sodomia. A palavra Sodoma dá origem à palavra sodomia, que é o homossexualismo masculino e feminino. O homossexualismo e o lesbianismo. Hoje, irmãos amados, nós temos paradas gay em todo o mundo, inclusive em Israel. Não sei se você sabia disso, mas tem parada gay em Israel. Isto está enchendo a medida da iniquidade. E toda vez que o pecado sobe, Deus, que é paciencioso, ele deixa que o pecado atinja uma certa medida para colher. Quando Deus fala a Abraão sobre o seu povo, que Abraão ia dar origem àquele povo, Deus disse assim: saiba com certeza
que a tua descendência será escrava na terra e vai servir um país 400 anos. Depois eu vou tirá-los de lá. E eles vão sair, inclusive, com riquezas. Mas Deus dá a razão por que queria passar 400 anos. Ele diz, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Então, olha, nós estamos vivendo os dias de Ló. Hoje a televisão tem divulgado, incentivado, e hoje nós já temos 7 países que aprovaram o chamado casamento com pessoas do mesmo sexo, o casamento neutro, como a Holanda, a Espanha, a Bélgica, o Canadá, a África do Sul, a Noruega, e a partir de 1º desse mês agora, também a Suécia implantou o chamado casamento neutro ou casamento do mesmo sexo, com todos os direitos e deveres de um casamento normal. Nós estamos vendo umas coisas terríveis acontecer, casais sendo autorizados a adotar. Ora, se um casal de homossexuais adota um menino, o que vai ser esse menino? Qual é o padrão, que referencial ele vai ter? Se for lésbica, que referencial essa criança vai ter? Ela vai ser lésbica também, vai ser homossexual também, ele vai copiar. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo difícil, tempos trabalhosos, que a Bíblia fala, que são os dias de Ló. Os filmes têm exaltado estas coisas, são os filmes que fazem sucesso, que ganham prêmios, etc. As novelas, beijos de homossexuais, de lésbicas, isso aí tem uma propaganda, A televisão faz programas, tem programas que incentivam isto e tem audiências altas, promovendo debates sobre o homossexualismo, artistas famosos assumindo que são homossexuais, que tem que sair do armário, aquela conversa toda, essas coisas estão acontecendo. E para tristeza nossa, inclusive, o governo federal liberou, o ano passado, cerca de R$1.200.000 para promover o congresso de gays e lésbicas em Brasília. E deu apoio oficial a este congresso. E está no Senado Federal um projeto de lei complementar número 122/2006, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, a toque de caixa meio escondido, e agora está no Senado, que era para ser aprovado essa semana passada, não sei como ficou isto, mas que está sendo, as igrejas têm orado, se levantado em oração, e já foi prorrogado, a senadora Fátima Freire está liderando, o pessoal do PT, o governo está dando todo o apoio à aprovação desse projeto de lei complementar 122, aprovando a criação daquilo que se convencionou chamar o crime de homofobia. Então, se isto for aprovado, eu quero dizer para você, minha amada irmã, que se você tiver uma empregada e você descobrir que ela é lésbica e você a despedir, você vai ficar sujeita a uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Isso está nesse projeto. Se você, pastor, se recusar a fazer um casamento de um homossexual ou de uma lésbica, fica sujeito à mesma pena. Enfim, irmãos, está tirando a liberdade que nós cristãos temos. E nós não podemos permitir que essas coisas ocorram no nosso país. Temos que clamar ao Senhor. Se nós não clamarmos, essas coisas estão para serem implantadas. É o aumento, é o aparecimento e o incremento dos dias de Ló que nós estamos vivendo debaixo dos nossos olhos, ou no nosso nariz, se nós quisermos dizer assim, com a aprovação do nosso governo, inclusive. O terceiro sinal que eu gostaria de ressaltar, que é o 11º aqui, é a parábola da figueira. Os dias de Noé e os dias de Ló, eu acho muito importante, porque Jesus disse que ele estaria às portas quando estivesse acontecendo.
E eu quero dizer a você que há 40, 50 anos atrás, quando uma família tinha um homossexual, uma lésbica, isto era escondido, isto era abafado, ninguém ficava sabendo. Hoje não, hoje as coisas são exaltadas na televisão, nos filmes, nos debates, não é? Quer dizer, hoje parece que é uma coisa boa você ter esta opção sexual, né, errada, condenada por Deus na sua palavra. Deus ama o homossexual e ama a lésbica, mas ele odeia o homossexualismo e o lesbianismo. Ele odeia esta prática, ele não odeia a pessoa. E nós temos que amar as pessoas, orar por elas e vê-las libertas pelo poder de Deus. Só Jesus pode libertar uma pessoa dessas práticas. Mas além desses dois sinais, existe a parábola da figueira de que Jesus fala em Mateus 24, a partir do versículo 32. E é interessante este sinal, porque a figueira, irmãos, na Bíblia, segundo quase que todos os teólogos, comentaristas, escatologistas, pessoas que estudam a palavra de Deus, principalmente as profecias, eles dizem que a figueira é um símbolo de Israel. Israel é representado na Bíblia como uma figueira. Lá no Velho Testamento, Deus fala da figueira que produz figos bons e figos ruins, e atribui a Israel, Israel sendo a figueira. A igreja é a videira, Israel é a figueira. Nós somos retratados, a igreja, como a videira, né? Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, meu pai é o lavrador ou o viticultor, né? Nós somos comparados à igreja como a videira, mas Israel tem como símbolo a figueira. E Jesus fala aqui algo muito importante que nós gostaríamos de ressaltar. A partir do versículo 32, ele diz: igualmente, quando virdes todas estas coisas, que são sinais que nós estamos vendo, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Agora preste atenção no que Jesus está falando aqui. Ele está falando da geração, né, que visse a figueira brotar. Que esta geração, ela não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Irmãos, Israel sendo a figueira, nós temos que lembrar que Jesus não fala de plantar a figueira. Jesus fala da figueira que está plantada, mas como que adormecida. Mas, de repente, ela brota e começa a lançar folhas. Israel brotou como país no dia 14 de maio de 1948. Isso depois de passar, desde o ano 70, quando general romano, destruiu Jerusalém e o templo, ele, depois de matar 1.100.000 judeus que estavam reunidos em Jerusalém para a celebração da Páscoa do ano 70, Flávio Joséfos, historiador do primeiro século, acompanhava Tito. Ele era judeu de raça, mas tinha cidadania romana, por isso o seu nome latinizado, Flávio Joséfos. Ele escreve sobre esses acontecimentos numa obra memorável, conhecida como A Guerra dos Judeus. Eu tenho essa obra. Ele relata a tomada de Jerusalém. Tito estaqueou Jerusalém em 5 dias e sitiou Jerusalém durante 5 meses, e 1.100.000 judeus morreram nesta mortandade. É uma coisa terrível o que é relatado por Flávio Joséfos. Apenas 98.000 sobreviveram. Desses 98.000, que ele os fez escravos, levou-os alguns para Roma, que construíram o Coliseu Romano. Ao lado do Coliseu Romano tem o Arco de Tito. Eu estive lá no Coliseu e vi também o arco que mostra ali em gravuras a tomada de Jerusalém. Tem o Arco de Tito.
E depois ele espalhou esses judeus pelo mundo inteiro. E eles viveram sem território, sem governo, sem bandeira, durante 1878 anos. Não existe um paralelo na história para se comparar. Deus preservou Israel por causa de uma semana de anos proféticos que tem que tratar com Israel, que é o estudo das 70 semanas proféticas de Daniel, capítulo 9, que nós não vamos fazer, talvez numa outra oportunidade. Mas tem uma semana, ficou uma semana para fora. 69 já se cumpriram com a morte do Messias, quando eles rejeitaram e crucificaram o Messias. Deus fez parar ali a história dos judeus, profeticamente falando. A história secular continuou, mas profeticamente ele fez parar ali e abriu um parênteses e revelou um mistério que estava oculto até então, que é o período da graça que dá a formação da igreja. Mas o tempo de Israel voltar para poder tratar com Israel a última semana, porque a profecia de Daniel 9, ela refere-se a Israel, ao povo de Israel. Então, é uma profecia muito importante e o tempo chegou. E Deus, então, usou um chicote chamado Adolf Hitler para desalojar os judeus, principalmente da Europa, porque eles estavam muito bem colocados na sociedade europeia, eram homens e mulheres influentes, ricos, proeminentes, mas usou um chicote chamado Adolf Hitler e desalojou-os de lá, e eles chegaram à conclusão que o único lugar seguro para eles era eles terem uma pátria. Foi criado, então, pela ONU, em 1947, quando presidia a sessão da ONU brasileira Oswaldo Aranha. Foi criada, então, a partilha da Palestina, do protetorado da Palestina, e foi criado o Estado de Israel, que foi proclamado por Ben Gurion no dia 14 de maio de 1948, a figueira brotou. A figueira brotou em 14 de maio de 1948, 1878 anos. Irmãos, isto é um milagre que só Deus poderia fazer. Nenhum povo duraria todo esse tempo e voltaria a se tornar novamente uma nação. Não há nenhum registro em toda a história de casos semelhantes para que se possa comparar. A figueira brotou, então, nesta data. Aí vem a pergunta: pastor, quanto tempo dura uma geração? Uns dizem 20 anos, outros 40, outros 60, outros 70, alguns 120, até 800 anos. Se você pegar aquela geração dos patriarcas antediluvianos e fizer a média ali, Adão viveu 930 anos e morreu, Matusalém viveu 969, não é? Quem estragou a média ali foi, você já sabe quem foi, né? Que estragou a média ali, que só viveu 365 anos, foi o Enoque. O Enoque, ele foi arrebatado para Deus, viveu só 365 anos, e então a média baixa para cerca de 800 anos. Mas se não fosse pelo Enoque, a média passaria de 900 anos, porque aqueles homens viveram uma enormidade de tempo. Bom, um cientista alemão, há uns anos atrás, ele pegou todas as gerações da Bíblia e começou a calcular essas gerações e achou uma média, pegando esses que viveram uma média de 800, com mais os outros atuais e tal, todas as gerações mencionadas da Bíblia, ele achou uma média bíblica de 53 anos. Então nós vemos que Adão viveu 930, depois que Deus disse que os dias dos homens seriam só 120, começou a baixar. Abraão já viveu 170, Isaac 180, Jacó 147, Moisés foi o último que viveu 120. E Moisés estava em pleno vigor, ele poderia ter entrado na terra prometida, porque a Bíblia diz que os seus olhos nunca se escureceram, né, como o meu e de muitos outros, né? Moisés tinha uma visão perfeita e nem o seu vigor físico feneceu. Ele estava em plena forma com 120 anos. Mas, por uma desobediência, Moisés foi um homem ferido pelo rebanho, né? Ficou nervoso lá com o povo,
com aquela agitação toda, e Deus tinha dito, fala a rocha, e ele pegou e bateu na rocha. E a rocha era Cristo, e o resultado foi Deus disse para ele, você não entra na terra prometida. Você vai vê-la, mas não vai entrar nela. Irmãos, Moisés foi o último homem na Bíblia que viveu 120 anos. A Noé, que foi o último daquela geração que viveu mais de 900 anos, Deus disse, olha, a duração do homem vai ser 120 anos. E a Moisés, que foi o último que viveu 120, Deus disse no Salmo 90, a duração da nossa vida vai ser de 70 anos. Se alguns, pela robustez, chegam a 80, 90, o melhor deles é enfado e canseira. Imagina o pior, se o melhor é enfado e canseira, né? Imagina o pior. Então Deus reduz. Ele diz a Moisés que a duração da nossa vida é de 70 anos. Davi emplaca os 70 anos, mas assim em cima, quase que não chegando. Salomão também 70. E dali para frente você vai vendo que vai diminuindo. Hoje, com a melhoria da qualidade de vida, nós já estamos vivendo um pouco mais de 70. Mas, como diz a Bíblia, enfado e canseira, né, quando passa dos 70. Infelizmente. Então, no meu entendimento, irmãos, você pode entender diferente, mas no meu entendimento, uma geração duraria 70 anos. Então, eu estou explicando que tudo isso que eu acabei de dizer agora, essa explicação que eu estou dando, no meu entendimento, a duração da vida do homem hoje, Deus fixou em 70 anos. Agora, você que é rápido em matemática, já está fazendo contas aí, né? Se a minha especulação estiver certa, ela pode estar errada. Ela pode estar errada, eu quero deixar isso bem claro, para que ninguém diga que eu estou marcando a volta de Jesus para tal dia ou para tal hora. Aliás, Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Agora, os teólogos eruditos dizem que Jesus estava falando de um dia específico, de uma hora específica, e não de uma época. O texto no grego daria este entendimento. Eu não sei, mas já ouvi isto. De que Jesus estaria dizendo que do dia e da hora, ou seja, um dia específico, uma hora específica, ninguém sabe. E quando eu falar sobre o arrebatamento, eu vou dizer por que não vai, ninguém sabe. Quando Jesus estava em carne, ele não sabia, porque ele tinha se despido, ele tinha deixado os seus atributos divinos de onisciência, onipresença e onipotência, e tornado 100% homem e 100% Deus. Mas ele não tinha os atributos divinos. Por isso ele não sabia. Ele disse, nem os anjos do céu, nem o Filho. Entretanto, quando ele ressuscitou, depois da ressurreição, os discípulos tornaram a refazer a pergunta em Atos capítulo 1, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Jesus desconversou e disse, a vós não vos compete saber as épocas, as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus não respondeu, ele já sabia. Só a Trindade sabe, Satanás não sabe, os demônios não sabem, os anjos não sabem, e os homens também não sabem o dia do arrebatamento. Mas se a minha especulação estiver certa, e eu posso estar errado, ela é tão boa quanto a tua, ou tão certa quanto a tua, ou tão errada quanto a tua, não é? Se ela estiver certa, dentro de mais ou menos 10 anos, ou seja, soma 1948 mais 70 anos, nós vamos para o ano 2018. Que anos nós estamos? 2009. Quantos anos faltaria para que tudo se cumpra? Olha o que Jesus disse. Não passará esta geração sem que se cumpra todas as coisas. Ou seja, ele teria que arrebatar a igreja e vir com a igreja em poder e grande glória, travar a batalha do Armagedon, lançar o anticristo e o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre, aprisionar Satanás e os demônios no abismo e estabelecer o seu reino milenial. Isto dentro desse período de tempo. Jesus diz, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele disse,
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas se cumpram. Irmãos, é bom esclarecer aqui que o pronome demonstrativo este ou esta, no grego ele não tem essa conotação que tem em português. Nós dizemos, né, este copo, aquele copo, este copo, esse copo, aquele copo. Mas no grego não, é tudo igual. Então, Jesus estava falando de uma geração que visse os sinais acontecer. Ele não estava falando para a geração que estava ouvindo-o, mas sim para a geração que visse todas estas coisas acontecerem. Por isso que os discípulos fizeram a pergunta: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Jesus não tinha ido ainda. Eles já queriam saber quando é que Jesus iria voltar. Irmãos, esse sinal é tão importante porque até 1948 os estudiosos diziam, bom, Israel não vai voltar para a terra, quer dizer, como é que fica? Então substituíram Israel pela igreja. Essa substituição não é correta. Não é correta. Israel é o povo eleito de Deus, é o povo escolhido. Deus ama aquele povo e trata duramente com aquele povo, e Deus não se arrepende dos seus dons, a Bíblia diz isso, né? Mas Deus ainda tem uma semana de anos para tratar com eles. E eles vão receber o Messias, o anticristo como Messias. Tudo isso está previsto dentro da Bíblia. Então, todas estas coisas estão para acontecer. Então, se Israel realmente é a figueira, e se uma geração dura em torno de 70 anos, poucos anos nos separam da implantação do reino de Deus aqui na terra. Quando nós vamos governar toda a terra. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 5 que ele comprou homens de todas as tribos, língua, povos e nações, homens e mulheres, e os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós vamos aprender a governar aqui durante 1000 anos, para depois governarmos todo o reino de Deus, todo o universo. Irmãos, Deus não estava criando galáxias, sistemas, estrelas, né, que são bilhões e bilhões e bilhões, porque ele não tinha nada para fazer. Não, Deus sempre faz as coisas com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Aliás, a Bíblia diz que Deus fez tudo para um fim, até o ímpio para o dia do mal. Sabia disso? Você riu, mas é verdade, está escrito isso na Bíblia. Deus criou tudo para um fim, até mesmo o ímpio para o dia do mal. Eu não sei, mas essas coisas falam comigo, quiçá falem com você também. Para mim, este sinal é extremamente importante, porque nós estamos no limiar de grandes acontecimentos na face da terra. Jerusalém, meus irmãos, é o centro do conflito árabe-israelense, e ela está se tornando uma pedra pesada para todas as nações em redor. Por quê? Porque Israel tomou na Guerra dos 6 Dias, tomou da Jordânia a parte velha da cidade de Jerusalém, e a tomada da parte velha foi muito difícil. Moshe Dayan, ele não permitiu ao uso de tanques, nem morteiros, nem coisa, foi tomada homem a homem para não destruir as construções antigas. Foi uma tomada muito difícil, né? E, para mim, ele cometeu um erro fatal, deixou as mesquitas lá, né? Porque ali vai ter que ser reconstruído o templo, né? O templo vai ser reconstruído todo dentro desse período aí que nós estamos examinando agora, aí, de poucos anos. Mas Jerusalém hoje está se tornando uma pedra pesada para todas as nações. Israel anexou por lei Jerusalém e as colinas de Golã ao seu território. De todos os territórios que ele conquistou, só esses 2 ele anexou. As colinas de Golã, por causa das nascentes do rio Jordão, que abastecem o mar da Galileia, e são estratégicas na defesa contra a Síria, e a parte velha da cidade de Jerusalém, unificando Jerusalém, e proclamou Jerusalém, por lei, a capital eterna do Estado de Israel. Agora, a situação vai se complicando.
vai se complicando. Por quê? Porque todos querem Jerusalém. Os judeus a têm por sua capital eterna. Os palestinos querem a parte velha, que Israel conquistou da Jordânia em 67, como a capital do futuro Estado palestino a ser criado. Eles não abrem mão da parte velha da cidade de Jerusalém. E o Papa, que está por lá esses dias, quer internacionalizar Jerusalém. Aliás, essa ideia não é só do Papa, é de muitos países, principalmente da Europa. Internacionalizar Jerusalém, tornar Jerusalém uma cidade aberta. Seria uma solução para estes problemas. E a Bíblia fala de que Jerusalém se torna uma pedra pesada para todas as nações. Se você ler em Zacarias, você vai ver no capítulo 14, o capítulo 12 e o capítulo 14, você vai ver que Deus fala que nos últimos dias Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todas as nações e que aqueles que tentassem erguê-la seriam feitos em pedaços e sobre quem ela caísse seria reduzida a pó. Então, o pomo da discórdia é Jerusalém. E o governo que acaba de assumir, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele não vai entregar Jerusalém. Pode ter certeza disso. Estamos terminando. Derramar do Espírito Santo. Esse é um dos sinais da volta de Jesus. Irmãos, Deus tem feito uma obra grandiosa nos países do terceiro mundo, principalmente, com o derramar do Espírito Santo na África. Não é? Quem acompanha o ministério daquele evangelista Reinhard Bonk, que é mencionado nesse DVD de Daniel Kchuko, que eu falo, aliás, é o ministério dele que editou esse DVD, Cristo para as Nações. Bonk tem sido usado para fazer campanhas evangelísticas na África com mais de 1 milhão de pessoas. Ele já teve campanha de mais de 1 milhão de convertidos com fichas. Irmãos, a última estatística que eu vi num livro, ele já tinha 49 milhões e 600 mil pessoas convertidas na África. Deus está usando poderosamente este homem. E Deus tem levantado, através da obra do Espírito, se você já viu aquelas fitas, DVDs sobre transformações, que você vê tanto aqui na América do Sul, na Colômbia, como também na África, você está vendo o que Deus está fazendo, que é o derramar do Espírito para esse tempo do fim. Avivando as igrejas, preparando as igrejas. Por quê? Porque a noiva precisa estar com as lâmpadas acesas e a reserva, o Espírito Santo. E o óleo ali é o símbolo do Espírito Santo. Mas, para e passo com o derramar do Espírito Santo, ocorre também a apostasia. A apostasia é uma realidade bíblica, inclusive. O período da graça, irmãos, está acabando. E o derramar do Espírito Santo, então, visa preparar os santos para subir no arrebatamento. Por outro lado, tem acontecido muita apostasia. Eu tenho recorte de jornais, está aqui, eu não vou mostrar, para a gente ganhar tempo, mas pastoras, igrejas estão consagrando mulheres lésbicas como pastoras. Irmãos, em 1996, eu fui pregar em Boston, nos Estados Unidos, a convite de um parente nosso que morava lá. E fomos andar lá pela cidade, só nós dois, e ele estava me mostrando, esta igreja aqui tem 12 membros, é pastoreada por uma pastora lésbica. Aqueles templos enormes, porque começou o cristianismo nos Estados Unidos ali em Boston, ali é o berço do cristianismo evangélico ali. E foi me mostrando várias igrejas pastoreadas por pastoras lésbicas, por homossexuais, outras que fecharam, viraram condomínios, viraram mercados. Na Europa isso tem acontecido também. A apostasia está campeando por aí. Eu tenho aqui um recorte também da revista Veja, que é antigo já, de maio de 92, sobre o debate sobre o sexo de Deus, dizendo que todas as virtudes ali do Criador são da mulher, não são do homem.
Então já criaram uma Bíblia em que já não fala mais de Deus como homem, mas como uma mulher. Essas coisas são apostasia que estão vindo por aí. Irmãos, existem seminários que estão ensinando esta heresia, que não houve o nascimento virginal de Jesus. Ora, se Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, então ele foi gerado por um homem. Foi gerado por José. Ele é uma fraude. Ele precisa de tanta salvação, de ser salvo, como eu e você. Isso aqui tem uma implicação tremenda. Se não houve o nascimento virginal, né, se a Virgem não deu à luz a um filho gerado pelo Espírito Santo, então Jesus de Nazaré é uma fraude. E nós estamos perdidos. Porque ele é tão pecador quanto eu, nasceu com a mesma natureza caída do que eu e você. Você está entendendo as implicações disso? É uma coisa terrível que tem sido ensinado por aí, e outras heresias que a gente nem deve colocar essas coisas aqui. Espíritos de engano e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, de 1 a 5, fala que nos últimos dias, né, ocorreriam, então, o desvio de muitas pessoas, né? Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos de engano e a doutrinas de demônios. Eu tenho no meu site, se você quiser anotar o meu site, esse que aí está, eu tenho no meu site uma profecia chamada Solenes Advertências Proféticas, que foi dada há mais de 20 anos atrás a um homem chamado Stanley Frodsham, nos Estados Unidos. Ela é uma profecia em que o Senhor Jesus adverte, é uma profecia muito séria, sobre as heresias que ocorreriam, a apostasia e principalmente sobre o espírito de engano. O Senhor disse que muitos dos seus servos, a quem ele usaria poderosamente, seriam levados às alturas, mas seriam tomados por espíritos de engano e desviariam muitos dentre o meu povo, o Senhor disse. Por isso, meu irmão, cuidado ao seguir homens. É claro que nós temos que honrar os nossos líderes, mas você tem que ver nele o fruto do Espírito. Cuidado com dons. Porque Jesus disse em Mateus 7, quando ele fala dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, em Mateus capítulo 7, ele diz que muitos viriam e diriam a ele: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome, presta bem atenção nisso, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expelimos os demônios? Em teu nome não operamos maravilhas? Irmãos, o dom de operação de maravilhas era o dom que Moisés tinha. É você ter alguém com o braço decepado, você orar e o braço crescer, a perna crescer. Isto é operar maravilha, é muito mais do que curas e milagres. Jesus não nega que eles não tenham feito no nome dele, mas ele diz, né? Jesus continua dizendo ali, é bom até a gente ler, já que nós estamos aqui pertinho, Mateus capítulo 7, Jesus é claro e enfático a esse respeito, ele diz: Senhor, essas pessoas dirão, Senhor, Senhor. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. É interessante que algumas pessoas dizem: bom, essas aqui eram gente que não era nascido de novo. Presta atenção, o que Jesus está querendo dizer aqui não é isso não. Jesus está querendo dizer aqui é que ele não tinha intimidade com essas pessoas. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Irmãos, a palavra iniquidade na Bíblia ela tem vários sentidos, mas um dos sentidos principais dela, e nesse texto é este, é aquele que anda sem lei. Ou seja, apartai-vos de mim, todos vós que
praticais a iniquidade, ou seja, que andam contrários à minha lei, à minha palavra. Olha para a vida das pessoas que você está seguindo, ou está com elas. Precisa ter fruto do Espírito. Porque sem fruto do Espírito você não vai herdar o reino de Deus. Basta você ler lá Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo escreve sobre as obras da carne e escreve sobre o fruto do Espírito. Sem dons, você herda o reino de Deus, mas sem fruto, não. Mesmo porque Jesus deixou isso muito claro. Em João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, e toda vara em mim que não dá fruto, o pai corta. Tais varas são lançadas fora, versículo 6, secam, são recolhidas e lançadas no fogo. Nós temos que produzir fruto, e ali é sempre no singular, João 15. Fruto, porque se refere ao fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito de Deus produz em nós, quando nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar em nós e nos moldar na imagem do seu Filho Jesus, conforme fala Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Então nós precisamos tomar cuidado, viu? Porque nós estamos vivendo num tempo muito problemático. Espíritos de engano que ensinam doutrinas de demônios vai desviar muita gente do caminho. Aumento do demonismo no mundo, eu já estou encerrando. Igrejas satanistas nas igrejas. Precisa tomar cuidado, porque nós temos visto essas coisas acontecerem. Pessoas que vêm para dentro das igrejas para destruir as igrejas. Quando você faz o apelo, eles vêm à frente. Se é uma igreja carismática que fala em língua, eles falam em língua, só que línguas satânicas, amaldiçoando o pastor, amaldiçoando a igreja, não é? E procuram, são os melhores crentes, os melhores dizimistas, os mais fiéis, participam das reuniões de oração e levam em pouco tempo, eles destroem as reuniões de oração. O alvo é a reunião de oração e depois eles acabam destruindo a igreja, se não forem discernidos. Por isso, os pastores, mais do que nunca, precisam do dom de discernimento de espíritos. Para você discernir se aquilo que está agindo naquela pessoa é o Espírito Santo, ou o espírito maligno, ou o espírito do homem. Aumento de pessoas endemoniadas na igreja. Vocês já notaram que de uns anos para cá tem aumentado as pessoas? Por quê? Porque através da televisão, das novelas, essas coisas têm penetrado na vida das pessoas. As pessoas têm praticado esoterismo e têm, enfim, aberto portas através de práticas como a yoga, como relaxamento mental, como tantas as práticas do hinduísmo. E o resultado são pessoas endemoniadas dentro da igreja. Quando você ora uma oração de autoridade, começa a cair gente e você precisa expulsar demônios. Isso tudo é sinal dos últimos dias. E não sei se você já ouviu falar de pessoas que pegam fogo de dentro para fora. Combustão espontânea. Eu tenho aqui um recorte de jornal, inclusive, de uma notícia que fala sobre isso, né? Menina que pegou fogo morre no hospital. Menina que pegou fogo morre no hospital. Né? Ela pegou fogo de dentro para fora. Irmãos, esses casos têm sido inclusive estudados por cientistas que não conseguem chegar a uma conclusão. Nos Estados Unidos, em 1993, foram catalogados 1.760 casos de pessoas que se incendiaram de dentro para fora. São demônios. Esta menina lá de Curitiba, ela dizia que o negão queria matá-lo, né? E a família, em vez de levar a uma igreja, um pastor, para expulsar aquele demônio, né? Quando ela voltava da padaria com o sobrinho dela nas mãos, ela entregou a criança para a irmã dela e disse: pega o seu filho porque eu estou começando a queimar por dentro. E a irmã dela viu ela incendiar-se de dentro para fora, de cima para baixo. Morreu, queimou totalmente. Isto é o aumento do demonismo no mundo. Por isso nós precisamos fazer batalha espiritual diária. Temos que tomar posse
e exercer a nossa autoridade. Pastor Jonathan é um batalhador, nós fazemos batalha espiritual todos os dias da nossa igreja. Nós tomamos posse daquela cidade, daquela região para o Senhor, e o resultado tem sido uma maravilha, irmãos. As pessoas têm se convertido, porque o Senhor me deu, quando eu comecei aquela obra, o Senhor me deu um entendimento de que Deus quer salvar a todos, não é verdade? Muitas vezes a gente fica orando, Senhor, salva o fulano, salva o Beltrano, parece até que a gente tem que ficar, vamos assim, arrancando de Deus a salvação daquela pessoa, quando a Bíblia diz que Ele deseja salvar a todos, que Jesus pagou o preço para salvar a todos, mas há alguém que não quer que ninguém se salve. Então são os demônios que trabalham na vida da pessoa. O que nós temos que fazer? Amarrar, imobilizar e amordaçar esses demônios e impedir que eles ajam na vida da pessoa, para que a pessoa, e pedir que Deus trabalhe através dos seus anjos e do seu Espírito Santo na vida daquela pessoa, para que ela fique livre para receber a palavra de Deus. O resultado tem sido que as pessoas têm procurado a igreja. Nós temos vários casos de pessoas que vêm procurando a igreja. E o último sinal, para encerrar, que eu acho que é o último que falta acontecer, é a revelação do anticristo. O anticristo é o último sinal que marca este período de sinais que nós estamos vendo. Irmãos, a Bíblia é muito clara em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu copiei o texto aqui com alguns destaques que eu fiz para você entender. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, as duas cartas à igreja de Tessalônica, na primeira o apóstolo Paulo fala como será o arrebatamento no capítulo 4. E capítulo 4, a partir do versículo 13, que nós vamos ler quando falarmos do arrebatamento. Vamos analisar quando falarmos do arrebatamento. E a igreja de Tessalônica ficou muito preocupada, e Paulo escreveu uma segunda carta para aclarar melhor a primeira. E ele diz ali, no capítulo 2, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele? É o arrebatamento. Ele parará nos ares, nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados e subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Então, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, rogamos os irmãos que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, o arrebatamento, ou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, que é outro nome dado a ele, aquele que se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, com os destaques e acréscimos que eu fiz aqui. Então, a igreja estará na terra, porque esses dois sinais teriam que acontecer. Tem que vir primeiro a apostasia e ser revelado o anticristo. Agora eu vou te dar uma chave, já que eu não vou falar sobre o anticristo aqui, vou te dar uma chave para você ficar esperto. Fica muito esperto. O homem que estiver à frente de uma confederação de 10 países na Europa, que é o antigo Império Romano restaurado, hoje são 27 países que estão lá, mas já não está dando lá muito certo. Há uma tendência de criar um outro sistema, inclusive de defesa na OTAN. Eu não sei como isso vai ser, mas 10 países, porque são 10 chifres. O homem que estiver à frente de uma confederação de nações na Europa e fizer um tratado de paz e de proteção de Israel para durar 7 anos, este homem é o anticristo.
Não tenha dúvida disso. Tá? Não perca isso de vista. E quando eu falar amanhã sobre Gog e Magog, você vai ver que a próxima guerra que está na iminência de acontecer terá como resultado o aparecimento do anticristo. Mas isso nós vamos falar amanhã com a graça de Deus. Irmãos, tudo isso que nós falamos pode ser tão somente a ponta de um iceberg. Você sabe que um iceberg você só vê 10% dele, o resto está tudo escondido. Tudo isso que falamos pode ser nada mais, nada menos do que a ponta de um grande iceberg. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Levante as suas mãos para os céus. Agradeça a Deus agora. Hoje o Senhor te trouxe revelações. Pai, nós queremos te agradecer por esse estudo, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que se aproxima o dia em que Jesus virá à terra. E Ele virá em poder e grande glória com a igreja, com os anjos, para tomar posse daquilo que Ele conquistou na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Pai, nós queremos participar desse dia glorioso e reinar aqui, Senhor, como reis e sacerdotes sobre a terra, porque é desejo do Senhor. Ele pagou um preço para isto, Pai, um preço de sangue. Mas, Pai, nós queremos estar preparados para o dia do arrebatamento. Por isso, Senhor, que esta palavra não volte para ti vazia. Antes ela faça aquilo que te apraz e prospere naquilo para qual tu a enviaste, que é a preparação dos santos para o arrebatamento. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.